depois de quase 30 anos, né? E a É gente agora verdade. vai relembrar um bom momento, né? Que é um momento que transformou as nossas vidas, né? De certa É, forma, tornou a gente no que somos hoje, né? Eu, ah, um sim. ator, você aí seguindo na sua profissão, mas nunca deixando de ser É, ator, porque quem experimentou da arte nunca se esquece, né? muito, é libertador, né? É muito libertador. É Então, Ivan, verdade. nós vamos falar hoje sobre o movimento Cultura Jovem de Mataraca. Mataraca, que é Uhum. uma cidade que fica na Paraíba, não é isso? Isso, Fica, litoral norte. isso, a 118 quilômetros de distância da capital, João Pessoa. Isso. E segundo fui informado, né, que Mataraca hoje ela tem em torno de 8.400 e alguma coisa em número de pessoas. Eu até pensei que tinha mais, né? Porque com as É, cidades se que se a gente for expandir. comparar a outras cidades que a gente conhece, é pequena, né? Sim, sim, Nesse é. sentido de população. Isso. Então, vamos lá. Agora, Vamos vamos. começar. Vamos começar a falar primeiro o que foi o movimento Cultura Jovem de Mataraca, né? O que foi o Aham. movimento Cultura Jovem de Mataraca? Olha, eu sou suspeito, nós somos suspeitos, né? Mas, assim, no meu ponto de vista, foi uma coisa, foi um movimento inovador, né? Que teve uma grande repercussão, trouxe muitos benefícios, né? Para a cultura, né? Local da cidade de Mataraca. Eu, né? Particularmente, foi uma coisa que a minha vida, antes e depois do Cultura Jovem, né? Porque me tirou de problemas de depressão, da timidez excessiva, né? Foi uma coisa assim que me abriu, né, todo um caminho, uma mente e que acabou me projetando, né? Mesmo que eu tenha saído um pouco do foco, né? Busquei outras alternativas e tudo, porque sabe como é que é a Sim, gente sobreviver de arte nesse país, né? E chegou um momento que eu tive que fazer escolhas, né? Do trabalho convencional para poder sobreviver em meio, né, a tantas dificuldades, né, e tudo. Mas o Cultura Jovem, especificamente, trouxe assim uma bagagem muito boa para os jovens da época, né, como o próprio nome sugere, de pessoas que não tinham, eram um pouco sem rumos, né, meio perdidas, numa cidade onde a gente teve que lutar contra preconceito, lutar contra uma série de outros fatores, né, que não oferecia muita perspectiva, né? E isso tudo foi um movimento assim avassalador dentro da nossa escola, né, onde acontecia até reuniões, e depois que a gente conquistou, né, o espaço, onde a sim. gente podia se encontrar e tudo. Então, isso assim foi um movimento que agregou na vida de todo mundo e que tenho certeza que, assim como na minha vida, fez toda a diferença para a juventude daquela época, né? Numa Sim, cidadezinha, e né? nós estamos falando aqui de um momento do Brasil, né, um momento das nossas vidas também, que foi um momento Sim, muito marcante, porque nós estamos falando da década de 90. E sim. todo esse movimento ele começou a partir de umas meninas que sonhavam em ser paquitas da Xuxa e Isso. fizeram um grupo de paquitas, né, que é a Roberta, me ajuda Uhum. a lembrar se eu esquecer, a Margarete, Sim, a sim. Ivete, Ivete, tinha também Eliane, a Eliane, tinha a Eliane. Jaqueline, né, e tinha a Isso. Germana. Isso, é Então verdade. foram essas meninas que começaram ali um movimento que começou a chamar a atenção, porque elas começaram a fazer shows numa casa que tinha lá de shows, né? E o Isso. arredor e encantar as crianças que acreditavam que elas eram umas paquitas, né? É, E é, daí começa a se movimentar culturalmente a cidade. Como é que você é. ficou sabendo desse início desse movimento começando assim? Como é que chegou até você? Porque até então, fala um pouco sobre de como era o Ivan nessa época, porque você morava um pouco afastado da parte central ali, da cidade de Mataraca. Isso. Como eu fui criado, né, embora tivesse nascido em Mamanguape, né, que inclusive Mataraca era distrito, né, na época era distrito de Mamanguape, né, que era
a cidade ali do Vale do Mamanguape, né, conhecida. Isso. Mas depois eu fui, a minha infância toda foi na zona rural, né? Onde o acesso a tantas outras coisas era tudo muito limitado, né? E eu não me via naquele espaço, eu queria ir mais além, e foi quando assim eu comecei a estudar na cidade, né? E que você vindo do Rio, daquela experiência no Rio e Sim. tal, a gente, né, teve aquele encontro na sala de aula, aquela amizade, e daí nasceu aquela amizade que acabou nos levando para esse caminho do Cultura Jovem, que nasceu a partir do movimento das Paquitas, né? É. E todo o Eu, início, eu, o grande... eu, eu me recordo, Ivan, que assim, que quando eu cheguei na cidade, né, para mim foi um choque primeiro, né? Ah, Porque sim. era uma coisa, eu me sentia como se eu tivesse entrado na novela Tieta do Agreste, que era a novela que estava no auge ali, Isso, que foi depois isso, do Vale Tudo, né? isso. E, então eu me senti eu me senti aquela coisa, o regresso de Tieta, o ônibus que saía às 5 horas da manhã e voltava só às 6, a Marinette. Essa novela foi muito E marcante também, né? não só, não, mas muito a ver com a vida que eu estava vivendo naquele momento. Justo. Porque o engraçado é que assim, tinha uma central telefônica que tinha um monte de ramal que ligava para as casas, onde se dizia que a telefonista ficava ouvindo as conversas. Tinha esse boato por lá. Sim, mas segundo fontes, né, acontecia de fato mesmo, né? Nenhuma fonte é melhor do que as fofoqueiras. Do que as fofoqueiras. Com certeza. E Ah, era... mas é verdade, esse detalhe, de fato, relembrando aquela coisa da Tieta, né? A história que você meio que cara, quando eu penso um pouco meio que sua história. na minha história em Mataraca, eu imagino isso. E se eu voltar agora, depois de 30 anos, vai ser o tipo de regresso de Tieta, que foi Vai embora ser, daquela. Só, é só vai faltar verdade. aquele. Só vai faltar a cabra, né? Mas isso, os meus pais ainda continuam lá. Eu tentei, na época que estava morando no Rio, já no Rio, né? Tentei tirar eles Uhum. de lá e tudo, mas assim, depois eu vi, né, que não adiantava. É o universo deles, né? E até daria Sim. para conseguir uma cabra caso esse regresso viesse a acontecer, né? Porque eles criam cabra. Então, o movimento, o Cultura Jovem em si, o Cultura Teatro, né, ele acontece mais ou Uhum, menos no começo da década de 90, mas antes disso já tem ali uma faísca desse movimento, que começa na uhum. escola, né, o Cônigo José Vital Ribeiro Bessa, Sim. onde a turma do era quinto ou sexto ano, não lembro qual era a série que fazíamos na época, em 89. O quinto, que acabou assim, no sexto é que foi o grande boom, né? Que é onde Sim. tudo foi deslanchando por conta da Magali, né? Que era, acho que era a única professora, uma das pouquíssimas Isso. que abraçou a causa, né? Foi meio que madrinha nossa, né? Aí eu já estou falando aí nós já estamos falando de 90, né? Porque em Isso, 89 houve uma isso. tentativa de fazer a peça chamada uma escola muito atrapalhada, né? É, é, E é. você tinha um personagem muito engraçado, eu lembro, na época, né? E que foi, de certa forma, perseguida, né, pelo inspetor da escola, que ele era Nossa. evangélico, Ai, contra o teatro, e de uma certa forma ele acabou não deixando que a peça ela estreasse. isso. Houve um boicote, né? Por conta dele, todo o Foi movimento, frustrante, não né? foi frustrante para Foi, você nessa foi. época? Muito, muito, porque assim, foi justamente no processo de libertação que estava me ajudando muito a exteriorizar, a botar para fora, sabe, muita coisa ali reprimida, porque entrou várias outras questões, né, e de ordem pessoal e tudo, e você sabe, você conheceu, você estava ali participando da minha vida diretamente, e sabia, enfim, então a gente conversava muito, né, e foi muito frustrante, né, por conta disso. Que a gente ficava lutando, né, para botar o projeto de pé, ir adiante, né? Era uma briga, né, Sim, constante. E de repente surge esse homem, e nessa época você fazia parte, né, da da Assembleia de igreja. Deus, da igreja, né, tal, Fui até e condenado para o inferno.
Sim, sim, porque volta e meia eles ficavam ali te monitorando também por você ser parte, né, da igreja deles, Igreja, né? é. Foi É, nesse momento que eu tive que fazer a escolha. Ou eu tomar uma seguia posição. Deus, ou eu seguia É, o teatro, né? Então eu é, escolhi o é. teatro porque eu sabia que Deus continuaria no teatro também. Sim, E, e foi um momento muito difícil, porque eu fui muito cobrado, eu fui expulso do conjunto, eu fui sabotado. muito, Então muito, foi difícil e ao mesmo tempo foi libertador. Porque muito. não assim, eu sempre disse para Deus, né, nessa época mesmo, né, que se Deus Uhum, tirasse de mim a arte, ele me mataria. é. Então, E porque foi a uma, arte era a vida. e para você foi uma decisão assim difícil, você ficou muito pressionado, né? Sim. Você vivia ali encurralado e também sem falar, né, no professor Vitorino, né, que fazia a linha meio que inquisidor, volta e meia vocês batiam E ele muito me de frente. odiava, me odiava. Era, nossa, Porque e aquele ele não aceitava que eu soubesse um pouquinho mais do que ele. é, Que eu questionasse a forma dele ensinar, né? exato, E isso. aí voltando para o Cultura Jovem, para a gente não ir para outro caminho, né? Então Aham. vamos assim, provavelmente alguém possa ver essa entrevista, né? E vai falar que a gente está falando mal de algumas pessoas que ainda existem lá, É né? verdade. Tem esse detalhe que a gente tem que se É, policiar. mas pode falar, não tem problema, foi verdade, é um fato, é real, não me Foi importa. coisa que fez parte da nossa história, né? Sim. Aí no Cultura Jovem, eu me recordo que assim, quando eu te conheci, você me contava a história de como você tinha acesso à arte. E eu achava isso muito estranho e ao mesmo tempo incentivador, porque apesar de toda a dificuldade, apesar de toda a limitação que se tinha, você Uhum. conseguia se informar sobre a vida dos artistas, sobre novelas. Conta um pouco dessa história, como É, que você tinha acesso a essa arte? olha, eu sempre fui muito curioso, né? Sempre gostei muito de ler. Minha mãe teve uma época que eu cheguei a uma fase que eu demorei um pouco a aprender a ler, mas quando eu aprendi, assim, desembestei, como diz no linguagem popular, né? Uhum. A minha mãe depois acabou, eu devorava livros, né, revistas e buscava informações de tudo quanto é fonte, né, que eu conseguisse ter acesso. E a minha mãe, eu lembro que ela falou: ah, você vai enlouquecer desse jeito, que você não para de ler, não. Então, e foi uma época, né, que inclusive até você mesmo me emprestava livros, né, que você terminava de ler, me passava, e eu cheguei É, a ficar um pouco acima da média. eu lembro que a gente, naquela época, fazia um tráfico de livros, né? É Era isso. Bárbara Catran e também éramos seis, os É, Rodrigues, e a gente ah, debatia os capítulos todos os dias, né? isso, é que a gente ficava acompanhando e meio que eles situavam uma espécie de novela, né? Porque a gente debatia cada capítulo que a gente lia, É isso né? aí. Que você já A tinha gente lido. gostava muito também do Sidney Sheldon, né? A gente lia Isso, bastante. justo. Eu me Então, recordo. assim, eu peguei um interesse muito grande pela leitura, né? E todos os outros materiais, né? Que eu pudesse ler, me informar e tal. E também eu ainda cheguei a pegar novelas em rádio, que eu sempre tive o hábito de ouvir rádio através do meu pai. E quantas vezes eu não quebrei rádio dele? Desculpa te cortar, mas era Aham. nesse ponto que eu queria que você chegasse. Porque Uhum. você contava para. Porque, como a cidade só tinha um sinal de televisão, só passava Ah, um canal. E quando passava o isso, jogo, mudava o canal, mudava o sinal, né? E eu isso, lembro que isso. você vinha contando como é que foi a novela Pantanal, né? Pantanal, justo. Isso. Dava os capítulos. É uma coisa meio que assim, porque era interessante que na cidade mesmo, né, só tinha um canal, né, que era a Globo. E onde eu Uhum. morava, eu conseguia ter acesso, né, às outras emissoras, né, porque conseguia captar sinal da cidade vizinha, né, que era a Baía da Traição, enfim. E aí eu conseguia ter acesso ao SBT, a Record, a Manchete da época. Então, as novelas que estavam bombando, né, da Manchete, eu acabava relatando para você na sala de aula. E a É gente era verdade. sempre, né, a gente era sempre repreendido, porque a gente conversava muito e tudo, né, e ficava e as pessoas curiosas, né, iam se aproximando, né. Então eu A passei Deilda a está ter. falando que ela amava as novelas de rádio. Então, olha, eu era apaixonado, eu assisti muitas novelas, aliás, ouvi muitas novelas de rádio, né? E que, inclusive, novelas de rádio que era transmitida através de uma rede partindo de São Paulo, entendeu? Tinha até o Uhum. Décio Pitinini, até uma época que ele apresentava essas novelas de rádio, né? Era um interlocutor ali. E eu
além de ler muitos livros, eu ficava acima da média, né, do brasileiro, da média, né, da nacional, que eu li em média assim, 3, 4 livros por mês, entendeu? Então, né, para os Uhum. padrões brasileiros, bem acima da média. Mas, assim, eu ouvia muito rádio e as outras emissoras que você, ali em Mataraca, não tinha, né, o acesso direto, né? Isso, você, na época, isso aí nós estamos falando ainda no começo dos anos 90, né? Isso, isso. E era 89, mais ou menos, É, que ainda estava naquele começo da peça que não deu certo. E isso, a gente na época ficou muito frustrado, mas não desistimos. Falamos, vamos dar um jeito e vamos isso. virar isso de cabeça, vamos virar a cidade de cabeça para baixo, mas vamos fazer a nossa peça. E viramos, né? Aí quando acontece isso, na década de 89 para 90, na década de 90, eu me Uhum, recordo que você foi muito reconhecido, principalmente pelos amigos, como uhum. um ser engraçado, né? Você era muito engraçado. Você fazia todo mundo rir, né? Eu lembro que você tinha um bordão que você usava sempre em sala de aula, né? E que todo mundo pegou esse bordão como se fosse um bordão do seu personagem, que era, eu acho que sim, eu penso que não. Quem sabe, talvez. Caramba, olha, Você você tem lembra uma disso? mente. Eu não lembrava, eu juro. Sim, inclusive, Nossa. então, isso virou um bordão do seu personagem, foi colocado no texto por causa que você sempre falava isso. Falar, caramba, é verdade. Eu não lembrava mais, eu juro pra você. E uma coisa, eu lembro também que assim, eu tava cansando de fazer papéis engraçados, porque era muito receoso e eu insisti muito, e você até que deu. E depois foi aquela coisa, né? Mesmo que eu tentasse fazer papéis dramáticos e tudo, a plateia começava a rir, já estava me irritando. Eu falei, meu Deus, aí quer dizer, você não ia acreditar em mim, mas por isso que sempre se relutou, né? Lembra que você relutava de dar Lembro. papéis de drama. Eu lembro que quando a gente ia fazer os ensaios, né, era muito Aham. engraçado que era difícil a gente ficar sério por causa das suas reações. Você queria ser sério, mas não conseguia, e colocava todo mundo para rir, numa cena de drama pesado, né? Era Foi. muito engraçado. Bom, daí a gente vamos dar um pulinho, que a gente chega Uhum. então aí mais ou menos em 90, 91, né? E quando a gente Aham. chega nesse período, a gente lança uma peça chamada Homem do Campo. E essa peça, Uhum. ela foi um grande sucesso, porque assim, ela abriu todas as portas que a gente podia imaginar. É, O grupo ganhou um espaço próprio, né? é. E além de ganhar esse espaço próprio dado pela prefeitura, ele ganhou Uhum. convite para fazer em outros lugares Isso. e essa arte ser levada e a gente ser, de uma certa forma, reconhecidos. É verdade. Olha, tem muitas coisas sobre assim, realmente interrompendo você, porque eu vou lembrando, à medida que você vai falando, as coisas vão vindo na minha mente, né? E realmente recebemos convites a apresentações fora dali da cidade, né, de Mataraca e tal, e foi muito interessante, né? E era sempre uma aventura, né? Sim. A gente tava Falando em aventura, quando fomos fazer o espetáculo, o casamento, numa cidade ao lado, que eu não me recordo o nome, como que é o nome da cidade do lado lá? É, tem Mamanguape tem uns distritos, não, é Pitanga da Cumaru, não é Estrada. Cumaru? Não, tem Pitanga da Não, Estrada, mas tem, lá não tem um lugar chamado Cumaru, eu acho? tem Cumaru, tem Eu acho que Cumaru. foi nesse lugar que a gente foi, que a gente foi levado a prefeitura mandou um carro levar a gente, que era aquela caminhonete que saía todos os dias para E, pessoa, e e, essa pessoa não foi buscar o grupo. Você e que lembra desse episódio? lembro, e que a gente A voltou gente no ficou caminhão cheio, que a gente transportava cana de açúcar. Olha, cheio de nós aquelas chegamos, fuligens pelo corpo. Olha, uma coisa. nós chegamos na cidade, eu acho que era de madrugada, umas 2, 3 horas da manhã, Foi, por aí, foi. Nossa, né? todo mundo Cheio de bagulho, cheio de coisa do cenário. cheio. Era, era gaiola velha, cabaça. Era muita coisa. Aí, depois disso, ainda na década de 90, né, é, o, o- a nossa escola teve uma mudança de direção. Né? Isso. Aquele diretor que não fazia nada, que só recebia, que era o dentista da cidade, Ah, e é.
né, que era o nosso diretor, né, um incompetente. Isso, muito. Ele falar o nome que é para não ser processado. É, deixa. Mas se ele estiver ouvindo, algum dia ele ouvir alguém ouvir da velha geração, vai saber quem ele é, né? Porque Sim, sim. ele foi incompetente, ganhou dinheiro sem fazer absolutamente nada e sem entender de educação. Apadrinhado, né? Exato. Mudando de assunto, a gente foi para uma nova escola. Nessa nova escola, a gente aí tinha uma certa liberdade de trabalho, ainda não, porque veio É. também a geração 90, que era a geração cara pintada, lembra disso? Eu lembro desses E movimentos. estava bombando nas cidades grandes, né, nos grandes centros, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, principalmente São Paulo, Isso, isso. as caras pintadas, né? E a gente queria, então, entrar nessa onda, mas ia fazer o quê? Ir para onde? Naquela cidade daquele tamanho, que só tinha uma É, rua principal. E fazer cara pintada para quê? Quem que vai assistir esse cara pintada? Como isso. protestar? Ah, a gente decidiu fazer o quê? O movimento na escola. Conta você como foi esse movimento. Esse movimento para a gente tentar, né, tirar o diretor e assim, Porque foi o uma diretor, coisa. ele era, esse novo diretor, como que ele era? Para o pessoal entender melhor a história. Então, esse diretor é aquela pessoa assim, que era meio inquisidor, era meio carrasco, não é? Era meio ditador, e a gente assim queria, porque a gente não tinha liberdade, né? A gente foi tolhido, né? Toda aquela, a gente estava voltando, regredindo, né? Por conta dele e tal, enfim. E a gente começou a fazer um movimento, né? E tudo, indo a cada sala de aula e tal, né? Tentando para poder o que banir esse diretor. Só que aí A gente tinha que colher as assinaturas, né? Um i- abaixo-assinado. isso, Aí o grupo do Cultura Jovem, que já estava bem formado, isso, articulou tudo isso, foi nas salas, buscou todas as assinaturas que precisavam, e as isso, assinaturas chegou na mão dele. Quando chegou na mão isso. dele, houve um grande reboliço na escola, ele estava muito mal por causa Foi, disso, ele ia foi, pedir a renúncia, não é isso? foi, E exatamente. aí a gente falou, não, a gente tem que fazer alguma coisa para mudar esse quadro, porque agora a gente tem Foi. que entrar como herói, não como É. causador. Aí E foi, é- aí foi determinado o seguinte, né? Se você foi na sala 6, eu vou na 7. Se você foi na sala 8, aí vai trocando os números de sala para a gente não passar na mesma sala, para fazer Isso, o abaixo assinado, né? isso, abaixo assinado. É, ao contrário, pedindo que ele fique. Foi uma coisa muito louca, né? Que a gente estava desfazendo toda aquela situação, né? Que a gente mesmo tinha provocado, né? Então, assim, Exato. o desafio maior foi tentar convencer todo mundo para desdizer o que havia sido combinado, né? Daquele movimento todo. Foi bem desafiador, mas ainda Mas bem que a gente que a gente conseguiu reverter, né? conseguiu reverter e, ao mesmo tempo, a gente conseguiu abrir ali uma porta para que ele apoiasse o grupo. O grupo conseguiu E carta branca na escola. isso. Porque foi uma coisa que ele não estava, que ele veio muito assim naquela coisa de querer botar ordem, de inquisidor, né, e tudo. Então, assim, na tentativa sempre de acertar, mas botar tudo nos eixos, né, meio que militarizar a escola, enfim. E isso provocou um movimento encabeçado por nós, né, para que banisse ele. Só que aí depois, quando ele recebeu, né, aquele monte de abaixo-assinado e pedindo para que ele renunciasse aquilo ali, e foi quando eu acho que meio que a ficha dele caiu e ele teve que, né, Uhum. Baixar a bola. baixar a bola e refletir, e que era melhor ter um diretor, né, uma direção, ele e a equipe, aliada, né, no grupo, que pudesse trazer algo de bom, né, de positivo, algo que pudesse agregar naquele momento, né, para a sala de aula, que seria, e foi, né, e aí com o apoio dele mudou completamente, né, Aí, então, é formado o primeiro grupo principal do Cultura Jovem, né? Que é isso, formado por você, né? Que, na verdade, você era o Ivan Delon, isso, o nome artístico. né? Nome artístico. Tinha a Leila Nunes, né? Que não queria Leila usar o Lopes, porque Nunes, já tinha uma Lopes. isso, Tinha a Gese Vito, que é a Gisélia Vitória. isso, A Érica Madruga, que Érica continuava Érica Madruga, Madruga, né? Tinha também o Helenilton Vigário, que é o Helenilton, né? Não lembro o sobrenome dele verdadeiro. Tinha Vigílio,
É, Vigílio. o João Carlos, né? É, O que fez parte da companhia também, isso. Luciano, né? O Luciano, que ele fazia parte de várias produções e fazia parte mesmo quando não estava em cena junto com o grupo. Aham. E tinha mais quem? Faltou alguém? Ah, Amor. A, Amor, que Isso, que é a era Lourdes Nunes, isso, é. né? Tinha Amor, que a Era, gente chamava ela de Mary Love. isso. Era muito. Aí foi aí que teve essa primeira, né, formação do Formação, grupo, isso. que depois, né, foi que o movimento começou assim, movimentar, né, a, A cidade. a cultura local, né, a cidade, Isso. tudo, e foi logo se espalhando, né, porque até então eram mantidos pelos mais conservadores, né, como subversivos, e era visto assim como que a arte, né, acho que até hoje talvez nem tanto, mas nas épocas mais remotas como a nossa, que ainda pegamos um pouco disso, e os homens eram bicha, as mulheres podiam ser puta, essas coisas, ainda tinha muito esse, né, Exato. É. e então tinha esse Eu respeito. lembro que quando a gente foi fazer a primeira formação, que a gente precisava de uma atriz e ela queria muito fazer, e por ser muito jovem, era menor ainda, ela Uhum. falou que painho não deixa que eu faça a peça. Mas por que ele não deixa? Ah, porque ele acha que isso não é coisa pra gente honesta. É, E aí eu fui conversar com o pai dela na época, eu lembro, né? uhum, Sobre ele deixar que ela fizesse a peça, que na verdade era o casamento, né, que ela ia fazer a uhum, Fifi. uhum, E depois de muita conversa, várias viagens pedindo para que ele autorizasse, aí sim conseguiu a autorização. Mas aí mostra um certo preconceito que já tinha, estava enraizado, né? E sim, que atrapalhava muito, não só no aspecto cultural, mas em todos os aspectos da vida daquela juventude da época. isso. É. Então tinha essa coisa, né? E foi difícil, foi muito desafiador, né? Mas chegou um momento, né, no auge mesmo, que muita gente, certamente você deve se recordar, que queria fazer parte do grupo Cultura Jovem, Sim, né? é. Porque Entra- começou, né? Fica bem abrangente, porque eu lembro assim, Pô, vamos para o período para a gente conseguir mostrar para as pessoas que assistirem a essa live, né, que vai ficar aham, gravada, aham, o que foi de verdade esse movimento, porque em 1991, eu acho que foi o grande divisor de águas, porque foi quando é, nós fizemos a peça Meninos de Rua, né? Então, isso. baseado no que estava acontecendo na história do Brasil e chamou a atenção do mundo, que foi aquele assassinatos da Candelária, Da Candelária, sobre a história do menor abandonado, né? Se tinha isso, solução ou não, se tinha recuperação ou não. Então surgiu é, a peça Menino de Rua, que foi colocada uhum, num movimento que era um grande movimento que a cidade ia fazer, e aceitou uhum, a nossa proposta de apresentar o teatro. E foi a grande sensação, é, né, é, daquela é, época. é verdade. Foi uma peça que, assim, e acabou projetando, né, muita gente, revelando talentos também, né, que trouxe, assim, é uma palavra que agora me fugiu da mente, mas, assim, foi uma coisa que fez toda a diferença, né? E que nos projetou de uma maneira muito interessante, que passamos a agregar outras coisas também ao grupo. Depois que o Sim, grupo, né, ganhou essa formação toda, né, e que mais gente queria entrar e tudo, aí que a gente somamos com a parte musical, né, que fazia sim. parte, né, as peças, as apresentações, né, era sempre por último, né, de todo aquele movimento artístico, né? E você E, lembra qual era o seu nome na peça Meninos de Rua? ai, olha, Não, né? não. Lipe. Lipe, é verdade, Lipe. Caramba, olha você, eu acho que eu tô ficando bem velho, viu? Eu tenho que exercitar mais, eu tenho E que voltar. assim, as pessoas adoravam você, né? Eles adoravam É, ver você entrar em cena, que eles morriam de rir, achavam muito engraçado. E você estava dizendo nossa, todo um drama. Tia, se eu peço, não me dão. Se não me dão, o que, que eu posso fazer? Se eu chego perto, eu falo, sai daí, Pivete. Né? Pivete, Pivete, é Pivete. verdade. Você tinha Olha, uma fala que era mais ou menos assim. isso, É, isso. e então,
a partir dessa peça, foi, como eu tinha falado antes, né, abriu, né, os horizontes para o grupo, porque a prefeitura da cidade de Mataraca, na Uhum. época com o prefeito, que era o Ubirajara, ele Uhum. reconheceu o grupo como um grupo de teatro da cidade Isso. e foi cedido para nós um espaço, né, É, que era o Espaço Cultural, Cultura Jovem de Mataraca. isso. E através desse reconhecimento, agora a formação foi aumentando, né? Foi entrando mais gente para trabalhar, para fazer a parte É. musical. E assim, foi bacana para nós, jovens na época, né? Eu era o mais velho, eu acho, de todos. Aham. E eu, pode falar, te cortei? Não, não. E assim, e a gente, né, vale lembrar que a gente não tinha recurso nenhum, né? Depois que, quando o prefeito percebeu, né, que a gente era um movimento que estava, né, tendo engajamento, estava tendo uma aceitação muito boa e estava movimentando né, a vida cultural da cidade, e foi cair que a gente começou a cair no crédito dele, né? Tanto que ele cedeu o espaço, né, para a gente trabalhar, e foi muito assim, é uma coisa muito bacana, muito, muito legal, e a E própria população, né? eu fico lembrando assim que a coisa era tão é, era tão é, pobre, vamos falar assim, de recursos, né? É, Que não tinha quase recurso nenhum, não, e que até os nossos textos eles eram escritos à mão, não sei se a você lembra mão. disso, e além Lembro, de ser lembro. escrito à mão, aí tinha uma pessoa que era parceira da gente dentro da prefeitura, que tirava as E, xerox daquele feito isso, manualmente para ser manual, distribuído para o elenco. é Né? todo script, Depois, na terceira peça, que é a próxima que eu vou falar, nós fizemos o verdadeiro sentido do Natal, nessa uhum, peça que foi muito engraçado, que assim, que eu comecei a escrever a máquina, que até então não tinha é, máquina de escrever, né? Aquelas é, máquinas compactas, pequenas, isso, e aí começou a escrever naquela máquina para ter os textos. E aí veio o verdadeiro sentido do Natal, onde Cícera Marins, que é a Cícera Marinheiro, né? isso, Ela fez um boom, um sucesso danado com a é, personagem que ela fazia, que se é, chamava Natália. isso, uma grande atriz, né, por sinal, muito Sim, boa, né? sim, uma grande Ah, atriz. é, é, é interessante, né, como a vida tomou rumo, né, diferente e tudo, enfim, para todo mundo. O maior sonho dela era seguir carreira, ela sempre falou isso, Era, né? Que ela era, queria ser uma atriz, ela queria fazer e, televisão, queria fazer é, cinema, ela queria seguir essa carreira como você também queria, né? Só que os sim, caminhos sim, vão levando para outros lados, né? e aí você, como eu bem falei no início, né, aquela questão da sobrevivência, né, de você acabar tomando outros rumos, mas eu queria mesmo continuar vivendo de arte, tentar viver de arte, mas enfim, eu acho que você foi o único, acho não, você foi o único, né, e conseguiu, né, ir mais além e hoje ser esse ator formado e tudo. E a gente era tudo muito precário, né, Marcondes? A gente tem recursos, sem patrocínio, sem nada. Era na raça mesmo, né? Sim. E a gente fomos muito desbravadores, corajosos, destemidos, né? Lutando contra uma sociedade conservadora que sempre dá um jeito, né, de distorcer, né, aquilo que a gente estava propondo, né, enfim, é coisa de cidade pequena também, e a mente, né, de muitas pessoas retrógradas, né, conservadoras, que eu sempre fico um pé atrás de pessoas muito conservadoras, tá? Porque sempre tem um podre para esconder, entendeu? Como era o caso o pai de uma das de uma pessoa do elenco, não vou citar nome, porque aí é uma coisa mais comprometedora, que ele fazia a linha conservador, embora isso denuncie, né, pelo que já falamos, Uhum. o pai de quem seja, porque ele fazia a linha conservador, mas que na verdade acabava fazendo, enfim, eu vou deixar para lá para não. Para não se aprofundar muito, né? Isso, os Aí caráteres daí, aí explodiram. daí a gente Uhum. continuou, né? Aí foi surgindo convites, né? Então, Isso. esse sucesso do grupo foi ficando tão forte, que chamou a Uhum. atenção também da Igreja Católica, né? Isso, E o pessoal, através do padre Manuel, não é isso?
Eu não recordo o nome dele. Era Padre Manuel, que ele era um padre que, assim, que eu virei fã dele, admirador, e ele tinha um espírito jovem, sabe, que abraçou esse movimento nosso, e foi aí que os convites, né, para outras cidades, né, foram surgindo. Sim. Ele Que foi a daí ponte. surgiu as encomendas que eram para se fazer, que a primeira foi o Jovem e a Família, né? Que na verdade E, eram vários e, temas que foi dado e a gente tinha que escolher um tema para trabalhar em cima dele e e, representar a nossa cidade num e, tipo de festival. é, é, E eu lembro que você fez eu acho que você lembra seu nome do no o Jovem e a Família. Jovem Família, olha, eu tô rindo de nome, viu? Não esqueceu seu personagem era um drogado, né? Um rapaz que se Sim, era drogava, drogada. complicado, dava Muito trabalho para complicado. a família era muito conservadora, né? E o seu nome era É, Renê. Não, era Renato. Renato, E Renato. a Cícera fazia a Renê, que era sua irmã. Isso. E esse personagem, assim, eu abracei, porque foi o personagem que eu estava tentando fugir daquela coisa para não ficar Só no taxado de caricato. isso, o caricato que só faz humor, só faz rir, entendeu? E, inclusive, uma das tentativas anteriores, né, quando eu vi a plateia já rindo, e era um papel, né, de drama, e as pessoas aguentavam olhar para minhas expressões, né? E aí, tá, eu já estava caindo meio no descrédito, mas mesmo assim você me deu essa última chance, né, de fazer um papel dramático, mas eu, assim, eu lutei com unhas e dentes para fazer aquele papel dramático, que eu acabei me acidentando em cena, né, que foi na hora da droga Agulha. injetável, né, agulha, que quando aí acabei me espetando de verdade, mas eu fui até o final, o braço sangrando, né, e a agulha tinha me perfurado. E a preocupação, e depois na troca do ato, e eu ficava lá nos bastidores, mas essa agulha, eu me espetei, você está sangrando? Eu falei, pois é, e essa agulha estava esterilizada, essa agulha era nova, pelo amor de Deus, ou vocês cataram do lixo lá do posto de saúde, sabe? E a gente tem que se lembrar que nessa época havia aquela história muito forte da AIDS, né? Porque a gente Isso, ainda tinha aquela história do Cazuza, que causava muito medo para toda a juventude, etc e tal, né? é, é, Então tinha essas foi neuras mesmo, né? Tinha muita neura em relação muito, a isso. era. E aí depois dessa peça, nós fizemos uma outra peça e o movimento passou por um momento mais conturbado, né? Que foi O Homem do Campo, que inclusive Sim, virou uma sim, webnovela aqui em São Paulo, que muito tem bom, feito uma grande aceitação. muito bom. E você fez, eu acho que era o Zeca, né? Era o Zeca, Isso, isso mesmo. Zeca, José Carlos Nossa, Zeca. E, isso, você contracenou com a Eliane, né? Eliane Eliane, Lira. isso. E aí, Era outra pessoa, era esse foi outra um pessoa momento que tinha tido. muito, muito louca, né? Muito doida. Muito. E aí a gente passou por um momento conturbado nessa época, né? Porque houve aquela ruptura, uma das integrantes, né? Que acabou Uhum. saindo por causa de uma confusão que houve no grupo. E, Sim, sim, e aí a gente sentiu um pouco aquele baque sentir desestabilizado, né? Nessa sim, situação. Porque aham. há divergências dos bastidores, né? Sim, E, e manter um grupo unido por muito tempo é uma tarefa, não é uma tarefa fácil. não, todo relacionamento, seja ele qual for, de amizade, casamento, enfim, seja ele de que ordem for, tem seus conflitos, né? E conosco não era diferente, né? Sim, Primeiro aquela questão de você tinha também um pouco de uma guerra de egos, que nesse meio também é muito comum. Tem aquelas pessoas que acabam divergindo, né? Aliás, eu sou da teoria seguinte, que onde tem mais de um ser humano reunido, há divergência, né? sim. Então, assim, começou. E na medida que o grupo cresceu, aí as divergências começaram, né, a surgir com maior frequência assim, de um jeito, né, maior mesmo. E foi quando a gente começou a surgir muitos problemas de bastidores e tal. E a dificuldade também da gente conciliar, né, a agenda de cada um, de cada integrante, né, de ensaios e Sim, tudo. Tinha o ensaio da parte musical, que tinha que ser em horários e dias, né, alternados, diferente da peça, né, que as peças eram o grande carro-chefe, né, era a cena sim. mais esperada, porque tinha uma produção.
e modéstia à parte, né? Claro, Sim. graças principalmente a você, que era o grande mentor, né, de tudo isso, era a produção, né? E olha, com toda a dificuldade, né? Tinha aquela produção, tinha aquela riqueza de detalhe, qualidade, que era quase uma novela ao vivo, na verdade, né? Era isso mesmo. Porque E, a nossa visão de teatro naquela época, né? Quer dizer, eu tinha uma uhum, visão um pouco maior porque já tinha participado de teatro no Rio. Mas uhum, o que mais chegava próximo da gente, assim, acessivelmente falando, era a uhum. visão da televisão mesmo, porque era isso Sim, que a gente tinha acesso na época, né? Então a gente se aproximava desses cenários, que era o e, realístico, né? é, isso. E aí daí, né, Ivan, a gente, depois do Homem do Campo, nós fizemos, Uhum. no Homem do Campo nós ganhamos o festival, não sei se você lembra. Foi, lembro, nossa, Nós foi assim, nós ganhamos o Homem do Campo e ganhamos também o festival lá em uhum. Mamanguape com o Jovem e a Família. Então eram dois prêmios que nós já tínhamos em tão pouco tempo de formação de grupo, né? Aí tinham o quê? Uns 2 anos de formação, nem Isso, chegava a isso. E quase dois depois anos. nós fomos participar da gincana, né, da escola, que a gente ia Ai, representar a escola, e nós nossa, eu juro que eu me arrepio, juro. fomos fazer na verdade, nós fomos fazer o Pequeno Engraxate, que foi a peça É, escolhida para ser feita, onde você fazia um isso. menino. Imagina aquele homem, que você devia ter uns 17 anos, 18. 17, 16 para 17, na verdade. Tava Então, aí você fazia o papel de uma criança, né, que era o é, engraxate. E o é. grande desafio nessa peça é que eu tinha que fazer dois personagens, lembra disso? Lembro, lembro. É verdade, você já, assim, né, bem à frente Ah, do seu tempo. mas você sabe qual foi a influência, né? Não lembra qual foi a influência? Não, Marcos. Mulheres de Areia, Ruth e Raquel. É verdade. É o que Que estava você. fazendo sucesso na época. Isso, que era mesmo. E a gente acompanhava, né? Até mesmo para poder. Nossa, eu estou péssimo de lembrança. Você está ótimo. Ah, eram as novelas que a gente acompanhava, né? Acompanhava assim, as minisséries da época, as novelas e tudo. Então a gente era muito Sim. antenado, né? Para poder o quê? Pegar É tudo porque aquilo o ali. próprio Homem do Campo, a peça, tinha a pegada do você decide, né? Tinha um narrador em cada cena falando, E conduzindo a história, que parecia que o público escolheu o final. é verdade. Eu lembro que e foi em Mamanguape, né? E teve outras apresentações em lugares ali nas imediações. Não, o Homem do Campo não foi em Mamanguape, foi numa cidade no Rio Grande do Norte, Foi no Rio que eu Grande não do lembro, Norte. isso eu não lembro o nome da cidade, era bem longe. É verdade. Te- é, teve, realmente. Era Rio Grande do Norte. Não, E aí, depois disso, nós fizemos o Pequeno Engraxate, que foi, a gente conseguiu vencer, né? Foi na parte de foi. teatro, nós vencemos, né? Isso, E eu acho que foi a única parte que a nossa escola venceu, quer dizer, o nosso grupo, né? nosso Porque grupo, nós representaríamos o grupo como é que se chamava meso? Que lá tinha primário, secundário, como que era que É, chamava? Tinha um nome que é chamava. porque tinha É, primário, porque agora mudou tudo, né? E esse Mudou Marcondes tudo, comenta isso pra Mas gente. na época era É, primário, aí era tinha primário, ginásio e terceiro, ginásio era e ginásio o colegial. é, Co- Nós não, representamos colegial. segundo, era, que era primeiro, mais ou menos isso mesmo. É isso aí. E aí É, eu lembro do troféu. Né? Eu tinha esse que troféu foi, até um tempo atrás. Mas e isso ficando você fez, velhinho, 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 e só ficou a foto lá, eu, você e a ah, Neide. nossa, Marcos, eu adoraria rever esse troféu, se você tiver a foto, depois manda. Tá, eu mando Ah, sim. manda, nossa, mas foi mesmo. Tem essa foto. Né? E foi assim uma aclamação, né? Teve uma aceitação maravilhosa e as pessoas vindo nos cumprimentar. Foi um trabalho bem feito, Exato. né? Apesar de todas as Assim, o que eu dificuldades achei legal é e a que gente já estava a gente, mais amadurecido, né? sim, o que eu achei legal que foi a parte do julgamento, né? Porque Uhum. o que os jurados falaram na época, né, avaliando as duas peças que foram apresentadas
para ser uhum, escolhida qual seria a melhor naquele momento, né? Que estava uhum. mais tecnicamente é, Isso, preparada. Tinha uma preparado. pessoa que era da área de arte, tinha Uhum. a Magali, que era sempre foi uma incentivadora, mas ao mesmo tempo ela é muito justa, e além de ser Isso, justa, ela entendia de arte, porque era professora de arte, e arte, é. e, e tinha alguém que era da prefeitura, que também fazia a parte do jurado, né? Então, assim, Uhum, a maneira que eles colocaram as suas palavras sobre o grupo, isso foi uhum. muito melhor do que ter vencido, porque mostrou que a gente Sim, tinha um caminho que estava trilhando que era correto. isso. E a gente também tinha assim já um potencial, né? E Sim. isso E foi já tinha um nome na cidade, né? Um reconhecimento. já. Tanto que assim depois, né, de toda a dificuldade, todo o processo, as nossas peças, as nossas apresentações eram muito aguardadas, porque já era Sim. certeza de sucesso garantido, né? Modesta parte, claro, né? E Era daí muito. a gente fez essa peça, né, que era o Pequeno Engraxate. Aí Uhum. depois dessa peça foi aquele momento que começou a desfazer o grupo, né? Que a É, gente já estava numa outra pegada, né? Que cada um ia seguir seu isso. caminho, cada um estava É, pretendendo é, sair da cidade, as meninas começaram a isso. namorar e queriam já se casar, então o namorado já É, não queria que fizesse mais teatro. E isso é, foi separando o grupo. foi sucumbindo, Aí né, o nós, grupo. para se despedir em grande estilo, né, que sempre tem essa coisa, não, a gente não pode sair de cena de qualquer É, jeito, sair, sumir, desaparecer. Não, vamos fazer a última é, peça e é, vamos arrebentar nessa última peça, que é o nosso grand é, finale. é. Então, E nós assim, fizemos, né, Em Busca do aham, Caminho. Você lembra? foi, lembro, foi uma coisa, Você lembra qual era o foi, seu nome, Em Busca do Caminho? eu sou péssimo para nome. Já tem uma Jeremias. Jeremias, olha, rapaz, você tem isso aí catalogado, você tem escrito, você tem Não, tudo eu tenho anotado. escrito, eu tenho escrito, eu tenho as É, peças, mas eu lembro aham, mesmo que fui eu que dos, escrevi, né? então assim, Mas eu tudo que lembro, assim, é, é bem viva. é, É, é natural, é natural que sim. você lembre realmente, né, com mais precisão, né? Ó, E a Deilda agora está te também fazendo Ô, Ivan, a Deilda está te fazendo uma pergunta. Ivan, você continua atuando no teatro? Tem algum projeto em andamento pós-pandemia? A Deilda, A Deilda. A Deilda Ventura, boa noite, minha querida, e obrigado por estar aí acompanhando a nossa live. Olha, eu assim não tem, eu adoraria voltar para o campo do teatro, que foi uma coisa que eu tenho muita gratidão, sabe? Eu recomendo que quem puder, né, entrar para fazer teatro e tudo, é muito bom. E trabalha, né, todo o nosso movimento corporal, enfim. Mas respondendo a sua pergunta rapidamente, que eu tenho uma mania de não ser muito preciso na resposta, né? Eu vou, enfim, dando volta, mas é isso. Eu gostaria muito, sabe? Mas como eu fui, já estou muito tempo fora do teatro, né? E porque a minha vida tomou rumos diferentes, mas eu adoraria se surgisse uma proposta nova, sabe? É uma coisa que é assim, eu saí do teatro, mas o teatro não saiu de mim, entendeu? A verdade é essa. E só que como eu fui morar no Rio e tudo, o meu rumo acabou tomando caminhos diferentes, né? E acabei deixando o teatro meio adormecido, sabe? Mas está sempre vivo dentro de mim, entendeu? A Deilda, ele Sempre, agora que quem é sabe, um né? grande empresário, né, na área de turismo, Linda, então, boa noite. quando você quiser ir até Natal, ele tem uma pousada maravilhosa. Continuando a nossa linha de raciocínio, que a gente está fazendo Sim, um panorama do que foi o aham, Cultural Jovem, uhum. claro, aí a gente se despediu, né, em 1993, eu acho, não foi isso? Não, Obrigado, 92. Adélia. Obrigado. Eu estou tentando interagir também, dando a resposta dele. Uhum. Desculpa, Marcones. Sem problema. Sim, é bom que essa coisa, né, dar esse feedback. Sim, então, Sim. quando a gente fez o Em Busca do Caminho, que foi a última peça da companhia, do grupo, né, que já Uhum, estava se uhum. desfazendo, Sim. eu me recordo que havia assim uma expectativa de vida, né? Fazendo esse balanço,
de tudo que você viveu, que ainda vamos falar do momento musical, né? Mas no momento do teatro, sim, sim. falando disso, Uhum. tudo que você viveu, todas as experiências que você teve, aquele rapaz antes, Cultura Jovem, e aquele rapaz durante e depois do Cultura Jovem, qual é o balanço que você faz de tudo isso para a sua vida? A arte, ela, de certa forma, foi uma provedora de cultura na sua vida? Ela mudou a sua vida de uma certa forma? Completamente, eu diria, porque eu acredito que a arte salva. É um movimento assim que, inclusive, sabe, está muito carente ainda na cidade lá de Mataraca, né, onde tudo deve início. A arte salva, assim como, né, me deu uma projeção, sabe, me trouxe para um outro patamar e, assim, num ângulo de 360 graus. Então, Entendi. a arte, ela me modificou completamente, entendeu? Abriu um campo, sabe, de visão, novos horizontes, me apresentou ao mundo, entendeu? E fez toda a Uhum. diferença na minha vida, sabe? Eu super recomendo. O teatro é vida. Nem tudo foram flores, nem tudo foi sucesso, né? Tem o lance, Sim. não sei se você lembra da matinê, né? Que a gente foi fazer um trabalho voltado para o Lembro, público ia falar sobre isso infantil. também, claro que eu lembro. Essa Quer dizer, parte, você queria fazer sucesso com a criançada, né? Eu falei, Ivan, sim. tem certeza que você quer fazer isso mesmo? A Roberta fazia sucesso com a criançada, ela tinha lá um espaço que ela fazia tipo um programa da Xuxa. E eu acho que você Isso, queria. isso. Eu queria, porque assim, o público já estava me convencendo, me vendo como um palhaço, né? E foi Ah, quando eu e entrei com o Cadu, quando eu entrei com o Cadu, né? E fazendo o papel de palhaço junto, numa matinê para criança e tal. E também não houve muito um trabalho assim da divulgação, né? O público foi tudo. Olha, mas foi assim, aquele vexame, sabe? Mas a gente não tinha se preparado, e não estava, né? Foi tudo bem que improviso, né? E o público pagante, né? Daí a pouco sei que algo desandou, né? Foi eu- eu- terrível. parece ainda que eu estou ouvindo as crianças falar: quero meu dinheiro de volta, quero meu dinheiro de volta. Na saída tinha um movimento das crianças querendo dinheiro de volta, porque pagaram para ver aquela porcaria. E isso, olha, foi assim, icônico aquele momento, sabe, a parte frustrante, mas se tornou, virou assim, uma piada pronta, né? Foi uma coisa muito hilária, de certa Foi forma, depois de uma tudo, matinê que né? não passou foi uma única apresentação. Foi. Não decolou, né? Porque, assim, Verdade. ainda enfim, faltou uma série de coisas, né, para que Mas tem um pudesse. outro momento muito engraçado que aconteceu, porque Ah. você fazia a parte musical também, né? Você fazia Um dos vampiros, um dos o vampiros Luiz Caldas. Ah, sim. Olha, eu tava esquecendo, Luiz Caldo. Misericórdia. E eu magrinho, só tinha cabeça e malcriação. Magrinho, pesava 50 quilos. Hoje E você eu. tava lá, nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. E fazendo a dança lá do fricote, né? Foi Ah, nesse momento que o teu irmão surgiu? Ele tava na plateia, lotada a plateia, né? Lotada, gente até o telhado. Aí, de foi, repente, surge uma nossa. pessoa gritando lá, né? Que era o teu irmão. Como é que foi isso? Ai, olha, foi uma coisa assim. É um misto E ele, como era o irmão mais velho, né? Não é o irmão mais velho. Aquilo para mim, assim, que até então acho que ninguém da minha família já tinha ido, né, ver. De repente, no meio daquela muvuca toda, né, surge ele falando, gritando meu A Ana Márcia nome. já tinha ido. Ah, é verdade, a minha irmã. Mas acredita que até e hoje meu irmão mora no Rio, continua morando no Rio, né, que ele foi pro Rio e tal, mora lá. E por conta disso, assim, que ele não via com bons olhos, né, essa questão, né? Uhum. E aí começavam aquelas perseguições, né, de irmãos e tudo, mas eu também não baixava a guarda. Eu Sim. fui e lutei mesmo, sabe? Porque eu acreditava naquilo, né? E era Sim. uma coisa que estava me fazendo bem diretamente, entendeu? Não tinha por que parar, né? Então, aí com a Roberta, né, acabei me tornando dançarino dela, porque fazia parte do número, né, da música da Vange Leonel, na época da novela É, Vamp, né, Noite Preta, enfim, muito tocada. caracterizada de Natasha, né? Ela de Natasha, né, muito bem por E você sinal, você vampiro.
de vampiro e a transformação, né, a metamorfose no final da apresentação, e que todo mundo ficava assim, espantado, né, porque tinha que botar assim, num lance muito rápido e muito discretamente, num movimento assim, súbito, para botar aquela a dentadura, né, do vampiro, entendeu? E aquela transformação, e na hora que estava maquiando, né, fazendo a caracterização, o lápis, né, acabou batendo dentro do meu olho, e aquilo ficou logo vermelho, enfim. Aí o vampiro que precisava ter olho vermelho, fiquei naturalmente, né, com um acidente do lápis na hora da maquiagem. Como é que foi essa interação com a Roberta em cena, né? Que vocês se deram muito bem, tinha uma química muito grande Muito, em cena. muito. A Roberta, ela assim, que eu atuei na parte, né, do teatro e tudo, em cena, e a parte musical com a Roberta, com a experiência, a gente tem uma química, uma sintonia maravilhosa, sabe? A gente estava muito bem, né, em cena, né, nas apresentações da parte musical, e era um trabalho assim, né, que eu tinha que fazer ensaios com a Roberta, né, claro que ela tinha que treinar mais, que eu ia só compor a parte da apresentação musical ao lado dela, né, mas que também não menos interessante e menos Uhum. importante, né, que tinha que ser bem feito, era um trabalho bem Fazia feito. parte do show, né? Tinha Sim, sim, toda uma coreografia, toda uma encenação ali, sim, que um sim. dependia do outro, né? Isso, e também era coisa que abria, né, as apresentações, que a gente começava com a parte musical para depois ir Uhum. para a apresentação da peça, né? Então a gente tinha Sim. que segurar o público, a plateia ali naquele momento. Então era os números dela, né, modesta parte, eram assim muito bem elaborados, muito bem feito e ela muito comprometida, sabe, com a qualidade da apresentação, É, a riqueza de detalhe, e tudo. Então era muito porque enganchada. ela se tornou uma especialista em fazer Patrícia Marx, né? Celi Isso, Campelo nossa. e a Cláudia Hanna, né? Isso, isso. E Daniela É, Mercury também, também eram né? as pessoas, né, que ela acabou meio que se tornando especialista, né, na arte da Cara, musical. mas isso é tão louco, porque nós estamos falando aí de uma época na qual todos eram muito jovens, né? E com poucas referências. É porque a Roberta nessa época devia ter 13, 14 anos, por aí, Isso, né? muito bom. E É, você tinha 17, no uhum, máximo. Até menos, era. tinha menos, eu acho. Menos, Isso, então, assim, é uma coisa que eu sempre digo assim, né? Foi um movimento tão especial, Uhum, que ele foi inovador para todos nós, né? tudo, muito. A nossa vida, ela passou a ter um sentido a partir do momento que a gente conheceu essa arte, É, né? é Porque, assim, verdade. como seria a nossa vida nesse período que nós estivemos nessa cidade se não tivesse essa arte? É, Que você eu tem que lembrar que é uma cidade que nada acontecia. nada, era uma cidade, é a cidade da Tieta mesmo, né? Eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando com as pessoas esse momento nosso, né? Que a gente É, viveu, que foi tão bonito, que apesar de ter sido muito. importante de uma forma, na forma de história, né? Para a gente tem um significado muito É, maior do que só uma é, história. Não é só uma história. Foi nossa vida, nós vivemos isso. E, assim, para mim, eu, Marcondes, né? Hoje, aham, aos 47 anos, pronto para fazer 48 anos, esse aham, importante foi tão rico para mim, foi tão especial, que quando eu cheguei em São Paulo, Ivan, eu tinha uma aham, bagagem tão grande, mas uma bagagem tão grande, que quando eu fui para o mercado uhum, de trabalho, eu não estava tão atrasado artisticamente. Para você já ver tinha uma com, bagagem. sim. Então, assim, aquela coisa que foi muito intuitivamente, Uhum, quando eu adquiri as técnicas que eu não tinha ainda, é, foi muito importante para mim, porque eu já tinha a bagagem. Agora faltava é, a técnica mais a precisa. técnica, que você só precisava aperfeiçoar, né, Exato. o que já E, sabia, né? e eu não consigo, sabe, separar na minha carreira, esquecer esse momento. Porque, assim, Uhum, esse momento ele vai me acompanhar para sempre. Foi um dos mais especiais da minha vida.
né? Não Porque tenho dúvida. essa formação do grupo, ter conhecido pessoas tão bacanas, pessoas tão abertas para viver tudo aquilo. Eu tenho uma gratidão É, muito grande por cada um que passou por ali, sabe? E em especial aquele é, grupo do teatro que juntos fizemos 7 peças, né? é. E assim, fizemos sem ter recurso algum. Fomos muito raçudos mesmo. Para a Verdade. época, fomos Tem uma pergunta desbravadores. aqui, calma aí, deixa eu ver. Ivan, que tipo de personagem não fez e sente falta na sua trajetória? Aquilo que o personagem que você não fez durante o Cultura Jovem, que você gostaria de ter feito? Uhum. Olha, a Deilde que Albino. fez Albino Albino, Ventura. Albino, boa noite, Albino. Albino Ventura, que ele é um grande diretor de teatro, ele é dramaturgo, ele é Uhum. produtor de cinema, ele que está lhe fazendo Aham, essa pergunta. aham. Oi, Albino, boa noite. E obrigado pela pergunta, viu? É muito, muito oportuna. Eu gostaria de fazer um papel dramático, porque eu queria me convencer, porque o bom ator é aquele que convence, né? Durante a parte da minha trajetória no Cultura Jovem, né, eu fiz muito papel cômico. Então eu ainda fiquei, apesar que depois de tanta insistência com Marcondes e tudo para me dar um papel dramático que eu fiz, e que foi um realismo muito grande, que até me assustei, por conta aquele da picada, né, da agulha e tal, aquilo ali eu me entreguei mesmo, de corpo e alma. Mas mesmo assim, eu fiquei, sim, assim, depois, eu gostaria, sabe, de fazer um que pudesse marcar, sabe, um papel dramático. Isso para provar para mim mesmo e eu sou capaz de fazer também o drama, sabe? Um drama bem feito, um papel que realmente possa, sabe, ser o ponto. Eu sei também fazer drama, além da comédia. Mas a comédia é um grande forte meu, né? Sim, mas quem sabe, né? Você ainda tem aí muito tempo para pensar sobre isso, amadurecer a ideia e Uhum. retornar. Porque Porque também o bom são filho, a casa retorna, é isso que fala. Eu acho que é isso. Eu sim, erro a todos os casa ditados torna, né? populares. Você tá igual a Magda, né? Eu Ah, é com esquecimento de nome, e você é trocadilho de ditados populares. Mas assim, o, o próprio Albino, ele o, ri muito comigo, porque eu consigo mudar todos os ditados populares. E o meu inglês é péssimo. Assim, o meu inglês também é fajuto, né? Eu sempre tive uma queda maior pelo espanhol, sabe? Eu cheguei até a fazer lá no Rio uma época e tudo, mas por conta da demanda de trabalho, tantas outras coisas, enfim, acabei meio que deixando de lado. E agora, assim, essa questão, né? Se eu tiver oportunidade, futuramente, quem sabe, com certeza. Só uma licença Mas, aí, tá, Ivan? Vamos dar um hum, bem-vindo para Ana Maria, que está oi, no. Ana Maria. É Ana minha Maria, prima lá do Rio. Oi, Aninha, eu te amo, meu amor. Beijo, que bom você estar conosco aqui. Te apresento meu amigo Marcondes, parceiro de teatro. Tem uma vida, né? prazer, prazer. Essa minha prima eu amo de paixão. Nossa, que Aí, bom ter voltando lá ao você seu aqui. pensamento, que eu interrompi, né? Você estava Aham. falando. Então, essa questão, né, do drama, porque é o que a gente vê muito hoje em dia na teledramaturgia, de modo geral, tem muitos atores que ficam muito marcados, ficam muito, né, só de uns tipos de papéis, né, só dão comédia, só papéis de humor, só dão papéis de drama, entendeu? Então não explora, né? Eu lembro que até inserido nesse contexto que o Albino colocou essa pergunta, e o Daniel Filho fez uma observação na época sobre a Vera Fischer, né, que acaba só dando determinados papéis para ela e não explora o outro lado que ela tem um potencial, entendeu? Então, assim, é Sim. o que acontece muito, é muito recorrente isso. E eu sinto falta disso, sabe? Um bom drama, sabe? Aquela coisa que marque realmente, de fato. Mas o papel que eu fiz naquela peça, né, onde eu machuquei, me acidentei, foi incrível. Eu tenho um cara. Olha E o o que o sangue, Albino, não, e o olha o que o Albino sangue, escreveu ali, ó. O inglês do ah, Marcondes também não é tão bom. O forte dele é o idioma francês. É que nós estamos fazendo uma peça chamada Drama de Outono.
E nessa peça é Ah, uma que peça de bacana, época mano. é uma peça dos anos 50, né? E eu faço um Uhum, rapaz jovem, né? De uns uhum, 27, 30 anos por aí, que se apaixona por uma uhum, mulher mais velha. E é uhum, engraçado que assim, como a gente faz o ensaio e não coloca música para começar a peça, né? Porque tem uma música em francês que é Elle qui te part. ah, nem meio que ter pá. Olha, como é que você pode falar melhor do que eu, o francês, que é a minha própria música? Porque aí Eu eu sou canto a apaixonado por música essa para. música. Não, aí eu canto a Eu, música para personagem é, entrar em é, cena, fica lá é, pensativa. e não, não é muito fácil não, viu? Tem que ter muito Ah, mas treino mesmo. É um mas eu desafio, né? treinei. Eu Mas treinei. Eu você é dos treinei. Eu sou disciplinado. eu sei disso. Assim, eu tô fugindo um pouco, né, de filmes do eixo americano, né? Eu estou procurando filmes europeus, os franceses principalmente, de outras nacionalidades, até filme indiano, né? Que comercialmente é inviável porque é filme que dura 3 horas, 4 horas, né? Então, assim, comercialmente para o resto do mundo é inviável. Mas eu fuço, sabe? Eu vou para tentar sair um pouco do óbvio, né? Porque Sim, tem muita gente que acaba, filme americano, claro, eles só fazer filme, né? Como ninguém sabe. Mas às vezes você deixa de conhecer, né? Produções de outras nacionalidades, latinas também, filmes sim. argentinos, chilenos e por aí vai. E então eu tô nessa vibe, sabe? De buscar outras alternativas no quesito cinema, enfim, outras coisas mais, entendeu? E como é que você Sim. vê o panorama cultural da cidade de Mataraca? Porque você tem contato com a cidade ainda hoje, entendeu? Em relação ao que passou, o que foi esse movimento que ficou lá, está marcado, muita gente reconhece como um movimento de grande importância na cultura da cidade de Mataraca, que foi o Cultura Jovem. E como é Uhum. que você vê hoje esse movimento cultural da atualidade, se tem, não tem, se o Cultura Jovem faz falta, o que acontece com a Uhum. cultura na cidade hoje? Uhum. Antes de responder essa pergunta, o Bento, mas eu acredito, ele é um moço disciplinado, é, ainda está um menino, né? Então, eu acredito, eu sei bem disso, que ele é super disciplinado. Enfim, respondendo a tua pergunta, Marcondes, olha, eu, assim, apesar, né, da proximidade de eu ter voltado para o Nordeste, tudo está aqui do lado, né, basicamente, da Paraíba, né, que é a cidade que É faz que você. fronteira com o estado do Rio Grande do Norte, né? Sim. Então, assim, pelo que eu estou sabendo, né, tem o movimento cultural lá, né, precisa, né, acontecer. Vem eventualmente algum evento de fora, né, e tudo, como eu tenho um tio que é produtor teatral, é professor, é escritor, enfim, e ele morou muitos anos no Rio. Hoje ele veio para o Nordeste para explorar, né, cultura nessas cidades menores, né? E ele eventualmente é convidado para participar de alguns eventos promovidos, né, lá pela Secretaria de Cultura de Mataraca, enfim. Mas ainda não é o ideal, entendeu? É coisas que vêm de fora, não tem um grupo lá, sabe? Assim, que tem aquela formação como nós, né, na época. E eu acredito, até mesmo por essas questões, né, de as drogas chegando, né, ao interior, né, isso é horrível. Eu acredito que se houver um grupo, né, nos moldes do Cultura Jovem, como foi para a gente, e a gente, graças a Deus, não tinha contato com essas coisas, né, que era uma outra geração. Hoje a droga está entrando muito fácil na vida dos jovens. Eu acredito que se tivesse um grupo, sabe, nos moldes do Cultura Jovem, ia resgatar muitas vidas, né, e ia salvar pessoas que estão indo para esses lugares, caminhos tortuosos, né. Então, Porque eu me lembro. nesse momento, ah, Pode continuar, continua. nesse Ne- momento ne- atual, sabe, na atual conjuntura, a cidade está muito carente, culturalmente falando, entendeu? Porque acaba priorizando muitas outras questões e deixa, né, a cultura, que a cultura é uma coisa assim que é, agrega muito numa sociedade, entendeu? Então, é uma coisa muito importante, né? Quem pode Mas falar? esse é um problema
nacional, né? A cultura, ela está em É, perigo nacionalmente. Não há nacional. não há um direcionamento, um investimento na área da cultura, Uhum, porque a uhum. cultura sempre vai ficar em segundo plano, não é importante, não é precisa, não é necessária. Lin, abriu uma aspa. Lino, obrigado, querido. Você, nossa, obrigado pelo comentário, viu? O que que ele falou? Ele falou, Ivan, você é maravilhoso. Ô, querido, eu quero te conhecer, viu? Ou você vindo aqui ou ainda aí em São Paulo. De alguma maneira, já está convidado para vir aqui, viu? Será bem recebido. O Ivan, Raimundo, boa noite, Raimundo. é, o Raimundo ele é um grande ator, viu? O Raimundo É, ele faz muitos trabalhos por aqui por São Paulo e faz papéis uhum. muito importantes em filmes. Ele é muito requisitado aqui. Uau, que bacana. É, tá aí, uma pessoa também que eu Ele é quero conhecer, viu, irmão? super super gente fina assim. Ele apesar de ser do nosso Uhum. meio artístico e Aham. fazer coisas legais, ele é uma pessoa super acessível. Olha que bacana. É muito Isso que é bacana. legal, entendeu? Eu acho que isso é muito bom, né? Sim. Inclusive, o nome Raimundo é o nome do meu tio, esse que ele tem até o projeto, né, do Cena e Poesia, tudo que é produtor Sim, você teatral, me, enfim. me comentou sobre. Isso. Então, uma outra coisa que eu queria falar com você, né, para a gente já chegando ao finalzinho dessa live, Uhum. para não Uhum. ficar muito extensa também, né, embora que esteja sendo muito Uhum. bom esse papo, muito boa essa conversa, Mas depois a o gente teatro, marca uma outra é, oportunidade para fazer, porque tem muita coisa, né? Sim, sim. fala. Então, a arte e o Cultura Jovem, ele foi transformador nas nossas vidas, né? E assim, a arte continua Uhum. transformando, de certa forma, mesmo que você não esteja na frente atuando, você se encontra Sim, como um consumidor de arte, né? E isso sim, tem sido sim. muito importante. Para terminar, o que Uhum. você diria para essa geração nova da cidade de Mataraca, com Uhum. relação à arte? Como eles deveriam lidar com a arte? Uhum. É uma ótima pergunta. Olha, que tem que ter uma liderança. Leila! Olha a Leila lá, ó, Leila Madruga. Ah, Saudade, Leila. beijo, Gente, minha Leila linda. Não vejo a hora Madruga de ver. é uma grande atriz que fez parte do Cultura Jovem. Quero uma live com você, Leila. É muito legal, Leila. Que saudade, minha querida. Nossa, muito bacana. Cara, mas a gente vai ter que marcar também novamente, né, Marconi, Não, para poder. eu pretendo fazer a nossa próxima live com alguns Uhum. componentes do grupo para a gente conversar em grupo, né? Sim, 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 sim. E cada um tem sua própria história, né? Sim, e a gente Dentro conversando junto vai do. lembrando coisas diferentes, né? Detalhes de É, um, de outro, que as lembranças são fragmentadas, na verdade, né? e se você lembrou de coisas agora com riqueza de detalhe que eu falei, meu Deus, caramba. E assim veio à tona no momento que você lembrou. Que legal. Tenho muito orgulho de você. Ô, meu amor, Ana Maria, minha prima linda, Leila, te amo também, Então, minha linda. Ivan, São pessoas incríveis. que Sua você diria para pergunta, essa Isa, nova geração com relação a se movimentar culturalmente? isso, tem que começar com alguma liderança, Gente, né, que possa ter esse engajamento, né, para poder movimentar a cena cultural da cidade e fazer como nós fizemos, né? Nós fomos raçudos mesmo, como eu falei anteriormente. sim, Precisa de alguém com garra, né? Mas que hoje certamente eles têm muito mais facilidade do que nós tivemos, né? Então sim, tá, né? Eu sei que realmente fazer arte no Brasil é super difícil, né? Porque a arte de modo geral não é levado, né? Sempre fica em segundo plano, sempre foi assim. E eu tomara que esse quadro seja, né? Possa se reverter mude, um né? dia, mude, exatamente. E eu vejo assim, sabe, para a cultura local de Mataraca, de pessoas que possam abraçar uma causa e encabeçar mesmo, e ali trazer pessoas que também compartilhem da mesma ideia, né? E assim, e na medida que for fazendo aquele trabalho, como aconteceu com o nosso caso, né? A gente começou aquele grupinho ali e tal, e daí a pouco foi se expandindo, porque as pessoas começaram a ver, começaram a gostar, e caiu no gosto popular, né? As pessoas, né, até elite, né, na época da elite Mataraca, Sim, começaram também a nos dar credibilidade a ponto de ceder o espaço para nós, né, porque viu que estava
movimentando a cena cultural de Mataraca, que não tinha, né, essa coisa. Então Mataraca está carente disso, continua carente, porque assim, com a nossa saída foi assim, voltou a estaca zero, né? Aí A Leila está falando o acontece. seguinte, a Leila está falando, nossa, lembrando dos nossos teatros, passando um filme. É, Leila, nós também Essa, estamos aqui lembrando de vários momentos da nossa carreira, né, da trajetória do é, Cultura Jovem. Eu não sei se você acompanhou essa desde o sensação. começo, mas falamos sobre tudo, É, sobre desde o comecinho até o final do grupo. é, E, até. Ivan, uma Ah, coisa que fica bem clara, né, e quero deixar claro para o público que esteja nos assistindo e que vão nos assistir depois uhum, no YouTube, é que, uhum, independente de qualquer coisa, independente de qualquer dificuldade, independente de tudo aquilo que podia acontecer de errado, nós nunca uhum, deixamos de acreditar que o nosso grupo uhum, era grande. Não grande. sei se você E a lembra gente disso, né? lembra, e a gente tinha foco, né? A gente era determinado, sabe? Idealizadores, a gente era E é bom frisar, né? Em nenhum momento nós chamamos o nosso teatro de teatrinho. Era nunca, teatro. nunca. Era. E a gente falava com convicção, né? Com aquela coisa de. Era uma convicção tão grande que era chegar a ser soberano, né? Para nós, né? E as pessoas começaram a abraçar a nossa causa, né? Tivemos pessoas incríveis e super dava apoio para a gente, né? Então foi muito bom. Eu lembro, né, quando a gente foi, é claro que tem assuntos, né, muitos assuntos, muitas histórias que aconteceram ao longo da existência do Cultura Jovem, né? A gente está só dando uma pincelada naquilo que vem à nossa mente, claro. Foram Quando cinco a gente anos foi, de grupo, né? 5 anos. isso, 89 a nossa, 93, 5 anos. e 5 anos, Quando a gente foi nos apresentar em Camaratuba, É, lembra? Camaratuba, isso aí, eu falei com o Baru. Cumaru, mas também tem Cumaru. Só que Camaratuba, agora o nome veio, Ainda bem que não errei o nome. Eu falei Começa por besteira. C. É verdade. E quando a gente foi, né, e depois A chegou Leila lá e tá, tinha. a Leila tá falando alguma coisa aí. O que ela falou? Eu tô sem Agora óculos, temos gente. E agora agora temos. temos um centro cultural aqui em Mataraca. Lá em Mataraca tem um centro cultural, ela está falando. Ah, isso é ótimo. Isso é ótimo. Leila vai me colocando a par dessas coisas, porque apesar de estar aqui praticamente do lado, mas eu estou muito. E por causa dessa pandemia, eu não tenho ido em Mataraca. Ainda não E ela tive está aquela. falando para você. Aí, ó, Ivan, vocês precisam Aham. conhecer o Centro Cultural Mataraca. Leila, minha querida, tem Pode, uma peça pronta que é pode sobre a apostar que história do sim. Cultura Jovem. Se vocês quiserem, eu mando para vocês a peça, para vocês montarem, que é a história do nosso grupo. Caramba, que legal, Leila. A notícia é ótima. Isso já é né, uma coisa boa, né? Sim, é um avanço, né? Caramba, Fico isso já feliz. era muito, Bom, muito. Ivan, nós estamos chegando ao final. A conversa foi Ai, maravilhosa. Eu te agradeço aham, muito por você estar disponível para conversar comigo, relembrar esses momentos tão gostosos, esses momentos nossa, tão bons que nós vivemos, né? E que é, vai ficar na nossa memória até o resto de nossas vidas. sempre. E também lembrando que a arte transformou todos nós que passamos pelo Cultura Jovem. E que o Cultura Jovem é Uhum. um movimento que não morreu. Ele vai sempre existir. Porque enquanto a Existia. gente estiver vivo e estiver comentando sobre isso, falando sobre isso, Isso, mostrando à nova geração que esse movimento é, existiu, ele vai viver. Né? com Então, certeza. É uma muito, parte rapidinho, é uma parte da minha vida, das nossas vidas, né, que eu guardo muito carinho, de verdade, muito carinho. Assim, eu sou muito apaixonado pela arte, de modo geral, né, e tudo. É uma pena que não temos o devido valor e tal. E eu fiquei muito feliz com essa notícia da Leila, né, e eu quero sim. agradecer desde já a participação das pessoas aqui, do Albino, a Adélia, né, Deilda, enfim, sabe, né, no encontro futuro, depois que toda essa coisa maluca está acontecendo no mundo, a gente não possa, né, ter esse grande encontro no Centro Cultural de Mataraca e apresentar projetos, coisas, para poder tentar dar um pontapé para a geração que está lá hoje, né, que tem um sim. resgate cultural, Olha, enfim. eu ficaria muito honrado se nossa peça, né, a história do nosso grupo,
fosse representado por pessoas de Mataraca, lá em Sem Mataraca. dúvida. Porque seria Nossa. para nós fechar com chave de ouro esse período tão importante que foi a história do grupo. Vamos, ô Agradeço amigo querido. muito, Saudade. fico muito honrado de estar aqui junto com você depois de quase 30 anos que a gente não se fala assim, É, né? A gente é se falou por troca verdade. de mensagens, agora que a gente Coisa está muito se rápida. vendo por É imagem. verdade. E, cara, muito obrigado É, por você ter feito parte da minha história, por fazer parte da minha história. Tê-lo no elenco do Cultura Jovem foi uma honra imensa. Aprendi muito com você. foi uma Você é troca, né? um grande artista, acredite Ah, nisso. obrigado, obrigado. E você precisa voltar porque você faz falta, tá bom? Ah, nem me Grande fale. abraço e fica com Deus Obrigado. aí, tá bom? Obrigado, querido. Você também fica com Deus.